Você já parou para pensar no motivo de, quando você some da vida de alguém, essa pessoa de repente reaparece querendo sua atenção? O que acontece na mente humana quando o contato é cortado de maneira brusca, sem ruído, sem aviso, mas com maturidade? Existe uma energia oculta por trás do afastamento, um mecanismo psicológico tão forte que transforma sua ausência na presença mais esmagadora de todas. O vazio que você deixa se torna insuportável de ignorar. Hoje vamos encarar de frente uma verdade que muita gente teme admitir. Sumir da forma correta dispara gatilhos emocionais tão profundos que qualquer pessoa sente sua falta, revisita suas escolhas e questiona decisões que acreditava serem definitivas. Não estamos falando de truques rasos, mas de poder psicológico construído com estratégia e não com desespero. Por isso, antes de continuar, quero te fazer um convite bem direto. Se inscreve agora no canal e ativa as notificações. O que entregamos aqui não é promessa vazia, é transformação real. Esse conteúdo é para quem escolheu fortalecer a mente, dominar as próprias emoções e erguer uma postura firme diante da vida. Para quem não aceita mais ser escravo da carência, mas prefere tomar o controle da própria história. É para quem busca a liberdade da autossuficiência e não quer mais a prisão da dependência emocional. Se você se enxerga nesse retrato, esse é o seu espaço. Porque aqui não maquiamos a verdade, encaramos ela de frente, sem filtro. Respira fundo, abre sua mente e se prepara. O que você vai absorver hoje tem o poder de mudar para sempre a forma como você se posiciona em qualquer relação, seja no amor, na família, no trabalho ou nas amizades. Encare o silêncio não como fraqueza, mas como arma de precisão cirúrgica. Entenda que o poder real não está em implorar presença, mas em saber governar a ausência. O que vem agora não é teoria solta, são princípios validados da psicologia, práticos e capazes de transformar radicalmente a maneira como você é visto e valorizado. Você está preparado para recuperar o respeito que merece, começando por respeitar a si mesmo? Então escuta, a primeira lei é a lei do vazio. O cérebro humano não suporta espaços em branco. O vazio causa ansiedade, desconforto e a necessidade urgente de preencher o que foi tirado. Quando você desaparece da vida de alguém sem dramas, sem pedir atenção e sem explicações, você cria um buraco emocional. E a mente, programada para buscar sentido, começa a trabalhar contra a vontade daquela pessoa, obrigando-a a pensar em você. Por mais que tentem negar, por mais que forcem o esquecimento, o vazio grita mais alto que qualquer palavra. Sumir com inteligência não é fuga, é estratégia, é deixar o silêncio dizer tudo. Um silêncio que não suplica, não acusa e não se coloca como vítima. Um silêncio que se impõe como lembrete constante da sua falta. E quanto mais natural for sua ausência, mais forte será o impacto, porque o ser humano se acostuma com a presença, mas nunca está preparado para o choque do nada repentino. A ausência é como um golpe no ego, que desmonta o orgulho e tira a sensação de controle. É essencial entender: o cérebro humano funciona em padrões. Ele precisa de previsibilidade para se sentir seguro. Quando você quebra esse padrão e some sem aviso, você se torna memorável. Nesse momento, o outro começa a se questionar: o que aconteceu? Por que ela ou ele sumiu? Será que eu perdi algo valioso e nem percebi? Esse tipo de dúvida não é escolha, é automático, é mais forte do que a própria vontade consciente. A dúvida é a semente da saudade. Sumir com inteligência destrói também aquela falsa segurança que muita gente cria nos relacionamentos. Quando acreditam que você vai estar sempre ali, a sua presença perde valor. O conforto gera descuido, e o descuido gera desprezo silencioso. Mas quando você desaparece, destrói essa certeza.
você vira mistério. E mistério é magnético. Ninguém deseja o que é garantido, óbvio ou banal. As pessoas desejam aquilo que podem perder, ou já perderam. Quando você some do jeito certo, sua lembrança se transforma em necessidade. Você começa a ser lembrado nos momentos de solidão, no silêncio da madrugada, nos flashes de memória que invadem sem aviso. A mente fica tentando recalcular o que deu errado, onde foi que a conexão se perdeu e por que agora existe esse buraco onde antes havia sua presença firme. E quanto mais tentam preencher esse buraco com distrações, mais percebem que certos vazios não se tapam com substituições baratas. A grande verdade não é a presença que cria desejo, é o contraste entre estar e não estar. O valor só aparece quando a falta machuca. Você pode passar anos presente e ser subestimado, mas basta desaparecer do jeito certo para que em poucos dias ou semanas seu valor seja reavaliado. A perda é uma lente cruel, mas poderosa. É ela que mostra aquilo que antes era invisível. E é exatamente por isso que sumir, quando feito com inteligência e estratégia, se torna uma das armas emocionais mais fortes que você pode carregar. E você? Já passou pela experiência de sumir e perceber a diferença no comportamento do outro? Já testou o poder do silêncio como ferramenta de respeito e autovalorização? Conta nos comentários sua visão, porque sua história pode abrir os olhos de muita gente que precisa ouvir isso. Talvez você nunca tenha reparado, mas é verdade. Quem entende esse jogo deixa de correr atrás de atenção e começa a usar a inteligência emocional como arma. Quando você some, você dá ao outro o presente mais valioso que existe, a chance de pensar. Enquanto você insistia em ficar, tentando provar o quanto era importante, o outro nem precisava refletir. Você estava sempre disponível, previsível, mas agora, no silêncio, você obriga a mente a trabalhar, obriga a memória a resgatar lembranças, obriga o coração a sentir falta. E reflexão traz arrependimento, arrependimento acende o desejo de voltar. A lei do vazio pede paciência. Não espere efeito imediato. O vazio age como corrente subterrânea, silenciosa, invisível, mas arrasadora. Quanto mais você evita se explicar, justificar ou correr atrás, mais fortalece o impacto psicológico da sua ausência. Cada mensagem que você não manda, cada ligação que você não faz, é como um tijolo levantado no muro da sua valorização. A saudade não se constrói de um dia para o outro, mas quando nasce, se torna gigante. Nunca subestime o poder do que não foi dito. Palavras podem ser rebatidas, discutidas, esquecidas, mas o silêncio estratégico é implacável. Ele se infiltra nos espaços vazios da mente, mexe com o orgulho e cutuca o ego de forma cruel. Ele desperta a curiosidade, transforma o desprezo em arrependimento silencioso. Quando você desaparece com classe, você mostra que não está em liquidação, está em falta. E tudo aquilo que falta se torna urgente. Nunca esqueça, a ausência planejada é uma arma de precisão. Não é manipular sentimento, é respeitar seu valor e deixar o outro encarar o vazio que ele mesmo construiu. Quem some com inteligência emocional não precisa implorar para ser lembrado. Ele simplesmente se torna impossível de esquecer. E quando alguém é inesquecível, não precisa pedir presença. Basta observar, em silêncio, o efeito devastador do próprio sumiço. 2. A força do silêncio estratégico. O silêncio é uma das armas mais subestimadas no jogo das emoções. Muita gente acha que precisa falar, argumentar, implorar para ser compreendido, mas o maior impacto vem quando você cala. O silêncio força o outro a preencher o vazio com suas próprias interpretações, dúvidas, culpas e fantasias. Ele é como uma tela em branco onde cada emoção perdida é projetada.
E é justamente essa projeção que acende a saudade e o desejo de retorno. O poder do silêncio estratégico não está na falta de palavras, mas no peso do que fica sem resposta. Cada ausência de explicação é, na verdade, uma resposta mais forte do que qualquer justificativa. Quando você se recusa a correr atrás, manda um recado claro: eu não preciso de você para validar meu valor. Essa atitude ativa no outro o medo de perder e a necessidade de reconquistar. Não é orgulho vazio, é inteligência emocional em sua forma mais pura. Quem fala demais mata o mistério. Quem se expõe demais perde o respeito. Mas quem domina o silêncio cria um enigma irresistível. As pessoas sempre são atraídas pelo que não conseguem decifrar. Um silêncio bem colocado faz mais pela sua imagem do que 1000 diálogos cheios de explicações desesperadas. Quando você escolhe se calar, você deixa de ser o réu que implora, se explica, se humilha e passa a ser o juiz que observa, analisa e decide. O silêncio coloca você no controle da situação. Você não precisa reagir a toda provocação. Você não precisa correr atrás para ser ouvido. Você deixa o peso da ausência fazer o trabalho por você, e esse peso, com o tempo, se torna insuportável. A beleza do silêncio estratégico é que ele dá espaço para o outro sentir sua falta de verdade, sem manipulação, sem pressão. A saudade nasce de dentro, e quando nasce por si só, o desejo de retorno não é superficial, é visceral. Desejos viscerais não se controlam, eles movem montanhas e vencem até o orgulho. O silêncio também tem o poder de virar o jogo psicológico. Quando você para de falar, cobrar ou tentar convencer, você inverte a pressão. Agora é o outro quem sente urgência. É o outro quem começa a se perguntar o que houve. É o outro quem inventa justificativas para explicar a sua ausência. Você deixa de ser quem busca resposta e se torna a pergunta que não sai da cabeça de ninguém. Mas é preciso ser inteligente até no jeito de sumir. Não é desaparecer de forma infantil ou agressiva. É se afastar com dignidade, sem bloqueios imaturos, sem brigas, apenas se retirando com firmeza e classe. O silêncio precisa ser demonstração de força e serenidade, não joguinho para causar ciúmes. O silêncio elegante fala sem palavras. Eu sei quem eu sou. Não vou implorar para que você veja isso. No fim, o silêncio funciona como espelho. Ele obriga o outro a encarar os próprios erros, medos e responsabilidades. E é aí que a consciência bate mais forte. E você já testou o poder do silêncio e viu o impacto que ele tem na mente do outro? Já percebeu como a ausência muda o jogo mais do que qualquer palavra? Conta aqui nos comentários, porque sua visão pode ajudar muita gente que ainda não entende essa força. O silêncio tira o holofote de você e joga de volta para onde sempre deveria estar, no outro. E isso é devastador, porque ninguém consegue travar guerra consigo mesmo sem sentir o peso da batalha. O tempo é cúmplice do silêncio estratégico. No início, pode até haver sensação de alívio, mas à medida que os dias passam, o silêncio começa a gritar mais alto, sufocar mais fundo, incomodar de forma insuportável. Cada distração falha, cada novo envolvimento soa vazio, cada conquista parece sem gosto, porque a ausência que você plantou pulsa como ferida aberta, um lembrete cruel do que foi perdido e talvez jamais volte. Por isso, nunca desvalorize o poder de calar-se com inteligência. Quem fala demais cansa. Quem sabe calar deixa cicatrizes profundas. O silêncio é campo de guerra sem tiros, onde os fracos mendigam atenção e os fortes conquistam respeito. Dominar o silêncio é dominar a mente do outro sem tocar, sem falar, sem implorar. É provar, sem uma palavra, que seu valor não se pede, se impõe. 3.
Rompa o ciclo do reforço negativo. A maior prisão emocional que existe é esse ciclo vicioso. Toda vez que você corre atrás de alguém que te despreza, toda vez que você se explica para quem já te ignorou, toda vez que se humilha por migalhas de atenção, você grava no subconsciente do outro que seu valor é pequeno. Pior, você ensina que, não importa como te tratem, você sempre estará lá, fácil, previsível. E o que é previsível perde valor. Romper esse padrão exige coragem e sangue frio. É preciso aceitar que o outro só vai continuar te tratando com descaso porque você permitiu. Cada mensagem ignorada, cada gesto frio, cada falta de cuidado tolerada é uma confirmação silenciosa de que você aceita menos do que merece. O reforço negativo nasce da sua carência de validação. Enquanto essa carência te dominar, você continuará sendo visto como descartável. Sumir é cortar essa corrente invisível. Quando você some, você quebra a engrenagem que alimentava o desinteresse. Sumir não é covardia, é quebra de submissão. Sua ausência destrói o jogo de poder no qual você sempre saía perdendo. Seu silêncio declara, de forma firme, que seu valor é inegociável e que amor não se implora. Essa ruptura é dolorosa no começo, mas absolutamente necessária. Só no distanciamento radical é que você ensina ao outro e a si mesmo que respeito não é pedido, é exigido pela sua postura. A pessoa que se acostumou a ver você implorando, agora enfrenta o peso do vazio. Ela começa a se questionar. Será que perdi de vez? Será que passei dos limites? Será que exagerei e agora é tarde demais? E é nesse ponto que a virada acontece. Você deixa de ser o caçador para se tornar a caça. Deixa de ser o desesperado e passa a ser o enigma. Mas cuidado, não adianta romper o ciclo e depois voltar atrás ao menor sinal de falta do outro. A mudança verdadeira só nasce da consistência. Quem rompe precisa manter firmeza. É recusar testes emocionais, não aceitar convites de conveniência, não voltar por migalhas. Romper o ciclo é sair do tabuleiro. Não é greve passageira, é mudança interna de código e de princípios. Entenda, quando você alimentava o ciclo, você autorizava o desrespeito sem cobrança. Agora você mostra que cada escolha tem preço e que desvalorizar você custa caro, sua ausência. E esse preço é alto, porque ao contrário de uma briga, a ausência não dá alívio, não oferece respostas, só gera dor. Ela dói no silêncio da madrugada, na rotina sem cor, nos espaços que antes eram preenchidos pela sua presença. Romper o ciclo não é só contra o outro, é reencontro com sua própria dignidade. Quando você para de aceitar pouco, você exige mais de si mesmo e dos outros. Você deixa de ser alguém que implora por atenção e passa a ser quem sabe seu valor. Quem conhece seu valor não aceita ser tratado como opção. Quem sabe quem é transforma silêncio em presença esmagadora. E o mais poderoso é perceber que, ao romper o ciclo, não é só a visão do outro que muda sobre você, é a sua visão sobre si mesmo que se transforma. Você deixa de ser escravo da necessidade de aceitação externa e se torna mestre da sua autoestima. Você entende na prática que amor próprio não é discurso, é atitude. É sumir quando precisa, é manter firmeza quando exigem fraqueza. É frieza estratégica para proteger sua paz. Claro que quem estava acostumado a sugar da sua fraqueza vai reagir mal. Raiva, estranheza, provocações, é esperado, mas cada reação é prova de que sua ausência começou a cobrar o preço. A partir daí, você não é mais o mesmo. Você não é sombra. Você é a ausência que pesa, presença que faz falta, voz que ecoa mesmo calada. Eles foram acostumados a acreditar que você estaria sempre disponível, ao alcance das mãos, pronto a oferecer presença e atenção. Quando essa certeza é arrancada,
nasce o desespero disfarçado de orgulho ferido. Mas guarde uma verdade: sua missão não é convencer ninguém do seu valor, e sim provar para si mesmo que é capaz de romper correntes invisíveis que te prendiam a padrões de desrespeito. Rompa o ciclo, corte o alimento do desprezo, deixe que o silêncio faça a parte mais dura do trabalho e mantenha o queixo erguido, porque o poder não está em implorar, mas em saber a hora exata de ir embora. Quem tem coragem de se afastar, mesmo sangrando por dentro, mostra uma força rara. E quem revela essa força jamais será tratado como substituível, mas como alguém que, ao ser perdido, passa a viver para sempre na memória de quem não soube valorizar. 4. A psicologia da incerteza. A mente humana tem sede de garantias, busca respostas rápidas, pede sinais de segurança. Quando não encontra, nasce o vazio, a ansiedade, a inquietação que corrói por dentro. A incerteza é um dos gatilhos emocionais mais fortes que existem. Quando você desaparece com inteligência, mergulha o outro em um mar de dúvidas sufocantes. Ele não sabe o que você sente, o que você pensa, se já seguiu em frente ou se ainda olha para trás. O que antes era rotina se torna mistério. A previsibilidade some e a dúvida cresce como veneno. Essa ausência não é silêncio comum. É silêncio que grita dentro da mente, transformando lembranças em labirintos. O cérebro detesta não saber e, para se proteger, começa a criar versões, inventar cenários, reviver detalhes. Cada gesto que parecia pequeno passa a carregar peso de eternidade. Cada momento ganha brilho intenso, porque não há novos capítulos, só os ecos do que já foi. É nesse vazio que nasce a obsessão. O ser humano precisa concluir histórias para encontrar paz. Mas quando você se cala e não oferece fim, a narrativa permanece aberta e histórias sem final viram tormento. A cada tentativa de seguir em frente, o coração tropeça no buraco que você deixou. A psicologia da incerteza não apenas exalta o seu valor, mas fere o ego do outro como uma lâmina invisível. O orgulho não suporta ser ignorado, não tolera a perda do controle. Então, muitas vezes não é amor que move a busca inicial, mas a necessidade desesperada de reafirmar importância. E nesse jogo, o ego pode até ser o primeiro a reagir, mas com o tempo, o vazio força o coração a lembrar do que realmente importava. Esse é o peso da ausência. Ela cala, mas ao mesmo tempo ensurdece. Outro efeito devastador é a comparação. Quando você some e deixa apenas perguntas, o outro começa a medir tudo ao seu redor com o parâmetro daquilo que perdeu. Novas pessoas parecem rasas, novos momentos soam sem graça. O que antes parecia comum agora é visto como raro. Sua ausência gera idealização. O cérebro, para não afundar na dor, apaga defeitos e potencializa memórias boas. Assim, você deixa de ser apenas alguém que partiu e se torna uma lembrança que parece perfeita demais para ser esquecida. Quanto mais o tempo passa sem resposta, mais essa imagem cresce até se tornar intocável. A ausência transforma até o que era simples em extraordinário. De repente, o que era cotidiano se transforma em relíquia. Esse é o poder de desaparecer. Fazer com que sua presença seja lembrada como única. E quando a mente mergulha nesse labirinto, até os mais fortes começam a fraquejar. No início, fingem estar bem, postam sorrisos artificiais, ostentam felicidades forçadas. Mas na madrugada, entre quatro paredes, a batalha começa. A dúvida martela: será que perdi algo valioso? Será que ainda tenho tempo de recuperar? Esse conflito corrói devagar, desmonta defesas emocionais e transforma o silêncio em arma implacável. Porque a ausência não dá respostas, não oferece saídas. Ela cria um espelho que obriga o outro a encarar seus erros.
Quem resiste por orgulho, por vaidade, aos poucos vai cedendo ao peso da saudade. E é nesse ponto que a psicologia da incerteza cumpre seu papel. Mostrar que o valor não está no barulho que você faz, mas no espaço insubstituível que você deixa quando decide desaparecer. Essa insegurança emocional é a primeira rachadura no muro do orgulho, o espaço por onde a vulnerabilidade escorrega e começa a tomar conta. Mas aqui está o segredo: não destrua a magia da dúvida antes da hora. Nada de correr para o celular, mandar mensagens sem pensar, ligar como se fosse a última chance. Respira fundo e segura a onda. Deixe que o silêncio seja o mensageiro. A mente humana precisa de espaço para sentir a ausência, precisa de tempo para criar o peso da saudade, precisa do vazio para transformar lembranças comuns em algo raro. A pressa é inimiga da vitória emocional. Quem age com calma colhe resultados que nenhum gesto desesperado seria capaz de alcançar. A psicologia da incerteza não é manipulação barata, é leitura estratégica da alma humana. Não é jogo, é respeito por si mesmo. É deixar que o outro descubra sozinho o valor que perdeu, porque o que está sempre disponível não tem preço. O que some vira joia. 5. Preservação da dignidade, a arma secreta. Dignidade é o escudo invisível que separa os fortes dos fracos. Quando tudo desmorona, quando o desprezo vem sem filtro, quando a rejeição rasga o peito, a maioria se arrasta, implora, se expõe. É aí que mora a derrota real. Quem segura firme a cabeça no meio do caos, quem escolhe o silêncio elegante ao invés do escândalo, planta uma marca que o tempo não apaga. É fácil ser firme quando o mundo sorri para você. Difícil é manter postura quando o coração sangra de desprezo. Poucos conseguem, e é por isso que essa escolha pesa tanto. Cada gesto de compostura é uma cicatriz de respeito no outro. Sumir com dignidade é não soltar indiretas, não caçar atenção, não gritar que ainda dói. É entender que silêncio também é resposta, e das mais fortes. A sua ausência se torna lembrança incômoda, sombra constante, presença que não sai da mente. Muitos acreditam que para serem lembrados precisam causar barulho, bater porta, fazer cena. Não percebem que quanto mais escândalo criam, menores parecem aos olhos de quem já não ligava. A dignidade faz o contrário, engrandece. Ela aumenta sua estatura no imaginário do outro, transforma sua ausência em peso insuportável. O que é escandaloso morre rápido, mas o que é digno ecoa como algo raro, como valor que não se encontra em qualquer esquina. Preservar sua dignidade é também segurar seu poder, é recusar jogos sujos de manipulação, é não cair em provocações pequenas, é jogar em outro nível, onde respeito não precisa ser pedido, porque simplesmente é imposto. Existe um paradoxo forte nisso. Quem sai com dignidade, mesmo rejeitado, vira lembrança desejada. Porque dignidade ativa dois gatilhos violentos, a curiosidade e a admiração. Quem não reage como esperado, causa mistério. Quem mantém firmeza quando todos quebram, causa respeito. Esses dois sentimentos corroem o orgulho do outro como ferrugem silenciosa. Dignidade não é ser frio, é ser esperto, é saber que emoção passa, mas a marca que você deixa permanece. Quando a poeira da dor baixa, quando o calor da rejeição se apaga, o que sobra é a imagem que você deixou. E a pergunta fica: será que vão te lembrar como alguém que se humilhou e se perdeu? Ou como alguém que saiu de cabeça erguida, provando que não aceita migalhas? Essa escolha é só sua. Não confunda dignidade com arrogância. Dignidade é clareza. É saber que você merece mais do que pouco, que amor não se implora e respeito não se negocia. É entender que sua presença é um presente e que, se não for reconhecida, deve ser retirada sem cena, sem drama, sem espetáculo.
É desaparecer com a firmeza de quem sabe o próprio valor, construindo uma armadura invisível que te protege do outro e, principalmente, de você mesmo. Essa armadura protege do impulso de correr atrás, do veneno de se humilhar, da carência de pedir o que deveria ser oferecido de graça. É ela que te coloca acima num mundo onde quase todos se vendem barato por aprovação rápida. Dignidade é sua marca, seu selo, sua assinatura emocional. É o traço que define quem você é quando tudo vai contra você. E é justamente no pior momento que se revela a verdade, porque qualquer um pode parecer grande na vitória, mas só os fortes sabem manter postura na queda. Sua dignidade é a lembrança que o outro nunca vai esquecer, o peso que vai carregar, o arrependimento que talvez nunca confesse. O silêncio e a compostura são mais letais do que gritos e acusações. Eles se tornam o reflexo da sua força. E no final, a grande pergunta é: quando lembrarem de você, será como quem implorou? Ou como quem partiu gigante? Quem mantém a dignidade, mesmo quando está no fundo do poço, conquista algo que ninguém pode tirar: o respeito por si mesmo. E quem aprende a se respeitar, jamais aceita ser tratado como substituível, porque dignidade, uma vez revelada, nunca mais passa despercebida. Ela fica gravada na memória, como uma marca impossível de apagar, e transforma até a visão de quem antes não te valorizava. Respeito nasce primeiro dentro de você, e quando isso acontece, ninguém ousa enxergar a sua presença como algo descartável. 6. O princípio da escassez emocional. O cérebro humano é programado para valorizar o que é raro. Quanto mais fácil algo está ao alcance, menos importância damos. Essa é uma lei silenciosa que guia nossos comportamentos, mesmo que muita gente não tenha coragem de admitir. Estar sempre disponível, sempre pronto para responder, ceder ou ajudar, te transforma em comum. O excesso de presença sufoca o desejo. O que é difícil desperta urgência. O que é raro vira tesouro. O que é abundante perde o brilho. E se você deu amor como se fosse garantido, permitiu que fosse tratado com descaso. A saída é se tornar escasso, sumir estrategicamente e devolver valor ao seu próprio nome. Isso não é joguinho, não é manipulação. É equilíbrio. É deixar claro que sua energia emocional não é fonte infinita. É permitir que o outro sinta a sua falta, perceba sua ausência e entenda que sua presença não é obrigação. Escassez é autocontrole, é maturidade, é respeito próprio levado ao mais alto nível. Quando você se faz raro, desperta no outro sentimentos profundos. Curiosidade de onde você está, medo de que tenha ido embora de vez e a saudade que pesa como pedra no peito. Essas sensações são as que realmente mudam a dinâmica, porque nascem sozinhas, sem pressão. A escassez emocional se constrói na mistura de presença seletiva com silêncio certeiro. Não é desaparecer para sempre, é aparecer de forma imprevisível, mas forte, mostrando que sua atenção é privilégio, não obrigação. O verdadeiro poder não está em ser visto todos os dias, mas em ser lembrado quando não está. O erro de muitos é tentar compensar a frieza alheia com excesso de entrega, acreditando que mais amor vai gerar mais valor. Mas o efeito é o oposto. Quem se doa demais para quem não valoriza cava a própria desvalorização. A coragem que você precisa não é de entregar mais, é de entregar menos. É de ser seletivo. Não implore espaço, seja o espaço que falta quando você se afasta. Escassez emocional também fortalece a imagem da autossuficiência, e essa é uma das qualidades mais magnéticas que existem. Ninguém admira alguém carente e desesperado, mas todos respeitam quem mostra que vive bem sozinho. Quando você some em silêncio, prospera e não precisa de indiretas, você mostra que é fonte de valor, não de necessidade.
E quem é fonte de valor sempre atrai, porque quem tem brilho próprio não corre atrás, é seguido. Outro detalhe essencial é que a escassez impede que você seja tratado como plano B. Quem está sempre disponível acaba virando a última opção, o remendo para quando nada mais funciona. Mas quando você se torna raro, você força a escolha, priorizar você ou perder de vez. E essa decisão pesa, porque perder o que é precioso dói muito mais do que segurar o que já parecia garantido. Por isso, a escassez precisa ser coerente e constante. Não adianta sumir por uns dias e depois voltar implorando. Isso é incoerência. A escassez tem que ser estilo de vida, postura firme e respeito profundo pelo próprio valor. Quem se enxerga de verdade não se doa de graça. Quem entende o próprio preço se faz raro e inesquecível. Não é a presença intensa que cria valor, mas a ausência inteligente. Quando você some na hora certa e da maneira certa, deixa de ser cenário e vira perda sentida. Você se transforma de uma comodidade em uma oportunidade perdida. E nesse instante, quem antes não via valor, percebe que aquela presença que parecia eterna agora faz falta. Uma falta que machuca, que pesa e que não pode ser preenchida de qualquer jeito. 7. A supervalorização pela ausência. O poder de sumir é maior que qualquer presença contínua. A ausência estratégica ativa um gatilho profundo. A mente começa a supervalorizar o que perdeu. Pequenos gestos e memórias simples ganham peso enorme. Coisas banais viram tesouro, porque tudo que falta se torna valioso. Quando você está sempre ali, é apenas parte do cenário. Mas quando você se retira, o espaço vazio incomoda, e incomoda muito. A mente humana odeia perder. E por isso, quando você some com firmeza, até aquilo que antes era reclamado se transforma em saudade. A mente humana tem um jeito estranho de lidar com o vazio. Ela começa a mexer no passado, reescrevendo a história para suportar a falta. Os defeitos que antes eram claros passam a ser suavizados, quase apagados, enquanto as qualidades ganham proporções exageradas. O cérebro, tentando preencher o buraco deixado pela ausência, distorce os fatos e transforma memórias em versões romantizadas. Você deixa de ser apenas quem realmente foi, com erros e acertos, para virar exatamente o que o outro precisa acreditar que perdeu, criando uma figura idealizada que nunca existiu de verdade, mas que se torna irresistível pela falta que agora pesa no coração. E essa versão inventada pela saudade é muito mais poderosa do que qualquer argumento, conversa ou explicação que você poderia ter dado quando ainda estava por perto. A supervalorização nasce da necessidade emocional de quem perdeu, porque quando você some, você obriga o outro a enfrentar aquilo que evitava: o medo, a dúvida, a solidão, a insegurança. A ausência força uma batalha silenciosa dentro da mente da pessoa. Na tentativa de curar a dor, ela se apega às lembranças, mas essas lembranças já não são fiéis. São versões aumentadas, lapidadas, até mágicas. É justamente o vazio que dá força à memória, porque não existe mais comparação direta entre você e a realidade. A ausência também cria um efeito inevitável: a comparação constante. Quando você desaparece, o outro passa a medir cada pessoa nova, cada situação, cada encontro, contra a lembrança idealizada que construiu de você. E aí vem a verdade dura. Ninguém consegue vencer essa competição, porque ninguém consegue bater de frente com uma memória filtrada pela saudade. O novo parece raso. As pessoas parecem sem brilho e tudo parece pequeno diante do que foi perdido. É assim que você se torna referência, não por insistir, não por se oferecer demais, mas por se retirar com firmeza e deixar o silêncio falar no seu lugar.
Mas atenção, a supervalorização não nasce de joguinhos baratos. Quem tenta forçar ciúmes, postar indiretas, cobrar atenção ou se exibir para provocar saudade, acaba desperdiçando todo o poder da ausência. A verdadeira força está justamente no silêncio absoluto, na dignidade de não participar de disputas emocionais pequenas. É a ausência firme, madura, sem explicação, que gera reflexão de verdade. É ela que obriga o outro a encarar o peso das escolhas, a reconhecer o que perdeu, a lidar com os erros que antes eram escondidos pela sua presença constante. Essa reflexão pode doer, pode demorar, mas quando chega, muda tudo. Quando você some e dá ao tempo a chance de agir, algo acontece. Você deixa de ser apenas lembrança e vira uma marca emocional. Mesmo que a pessoa tente seguir em frente, mesmo que tente ocupar o espaço com outros rostos e histórias, aquela marca silenciosa continua lá. Ela aparece nos momentos de solidão, nas músicas que tocam de repente, nos lugares cheios de memórias, até nos gestos de alguém que sem querer lembra você. É nesse instante que a ausência mostra sua força. Cada dia sem notícias, cada tentativa frustrada de substituir o insubstituível aumenta o peso da falta e multiplica o valor que a mente atribui ao que se perdeu. E é por isso que nunca se deve ter pressa. A ausência não funciona com correria, ela precisa de tempo para criar raízes na mente do outro. É no silêncio, no vazio, no espaço deixado, que você cresce de forma invisível e se torna maior do que era. Quanto mais difícil for esquecer você, mais o desejo aumenta. E quanto maior o desejo, mais poder emocional você retoma. Não porque gritou, implorou ou insistiu, mas porque soube se retirar com inteligência, soube deixar o tempo trabalhar a seu favor. Esse é o verdadeiro segredo. Menos presença, mais valor. A supervalorização pela ausência prova que o maior poder de alguém não está no quanto se doa, mas no quanto sabe se retirar no momento certo, com honra e firmeza. É de ausência que cria o extraordinário, que transforma o comum em raro, que faz o outro perceber que perdeu algo que agora não pode mais ter como antes. E nesse processo, você não apenas recupera respeito, você se torna inesquecível. A dor da falta sempre falará mais alto do que a alegria de ter, e é isso que transforma sua ausência em um legado emocional impossível de apagar. Não é no grito desesperado que você vai ser lembrado, é no silêncio firme de quem desaparece com classe. Quem some de forma calculada planta sementes invisíveis que crescem devagar dentro da mente de quem não soube valorizar enquanto teve a chance. E quando essas sementes brotam, fazem mais barulho do que qualquer discurso choroso poderia sonhar em fazer. O reencontro, esse sim, é o verdadeiro campo de batalha. O poder não está só em sumir, mas em como você reage quando o destino coloca frente a frente quem antes te deixou de lado. Muita gente joga fora todo o mistério que construiu, entregando emoção demais, correndo de braços abertos, matando a escassez que tornava sua presença rara. O reencontro não é o momento da euforia, é o momento da frieza calculada. Ser educado, mas não exagerado. Mostrar que sua vida andou, que você floresceu sem depender da presença do outro. Essa calma firme é o golpe mais certeiro, porque atinge direto o orgulho e o desejo de quem achou que você nunca se reergueria. O erro mais comum: usar o reencontro para cobrar, jogar na cara, despejar mágoas guardadas. Isso é entregar de bandeja o controle que você levou tanto tempo para conquistar. O reencontro não é palco para briga, nem espaço para carência. É a chance de mostrar que você mudou de patamar, que você está sereno, inteiro, sem precisar gritar que venceu. Quando a pessoa vier até você, sorria com educação, mas mantenha distância emocional.
Deixe claro que você tem vida própria, que não parou no tempo esperando. Paz. Essa é a maior arma que você pode carregar. Porque nada desarma mais do que perceber que aquele que um dia parecia implorar, agora está em silêncio, firme, pleno. Quem controla o reencontro, controla a narrativa. Não caia na armadilha de estar sempre disponível. O seu tempo é tesouro, e quem quiser acesso, precisa merecer. A chave está no equilíbrio, nem frio demais, nem caloroso demais. Uma neutralidade elegante, que mostra maturidade e autoconfiança. Esqueça indiretas, esqueça provocações. O reencontro não é lugar para veneno disfarçado. A maior vingança não é devolver a dor, é exibir o crescimento, é mostrar que você floresceu, apesar da ausência. Se o outro tentar cutucar, provocar ciúmes ou agir com joguinhos, não morda a isca. Quem provoca é quem perdeu o domínio das próprias emoções. Sua missão é ser o contrário disso, o reflexo do controle, da evolução, da paz, que não precisa de plateia. Essa postura faz com que o outro sinta o peso da própria perda, porque nada dói mais do que enxergar de perto o quanto alguém cresceu sem você. Esse também é o momento de testar a verdade por trás do arrependimento. Não acredite em palavras bonitas jogadas ao vento. Foque em gestos, atitudes, coerência. Quem realmente se arrepende mostra no agir, não no falar. Agora, mais sábio, você precisa avaliar com calma, sem pressa, sem cair na armadilha de promessas vazias. Quem um dia ignorou o seu valor deve provar com esforço que merece novamente um espaço. E não é qualquer espaço, é um lugar conquistado com respeito, reciprocidade e maturidade. Nunca volte a aceitar migalhas só porque a saudade aperta. O reencontro não é para saciar carência, mas para definir novos termos de convivência. Você não precisa cobrar nada, basta manter firme seu padrão elevado. É o silêncio da sua postura que grita mais alto do que qualquer discurso. Seja inteligente. Não demonstre nem carência, nem rancor. Os dois extremos entregam fraqueza. O poder está no meio, na neutralidade calma, na serenidade firme. Quem é sereno transmite uma mensagem silenciosa de força, de equilíbrio, de paz. E paz é algo magnético. Quem está em paz consigo mesmo se torna naturalmente desejado, porque mostra que não depende de ninguém para se sentir inteiro. No reencontro, essa força serena precisa dominar o ar. Não é sobre mostrar que você venceu, é sobre deixar o outro perceber sozinho. Não é sobre se exibir, é sobre deixar a maturidade falar. A neutralidade é o novo poder. A serenidade é a nova forma de sedução. E nunca se esqueça, o reencontro não é um ponto final. É apenas uma nova fase, e dessa vez escrita sob suas regras, com sua nova visão de valor próprio. Você não some para que alguém volte, você some para se encontrar de verdade. E quando o outro tentar voltar, você já não será mais a mesma pessoa. Você estará pleno, consciente, digno, com a liberdade de escolher se aceita ou se segue em frente. Quem entende o próprio valor nunca mais será colocado como plano B. Essa é a verdadeira vitória. Não deixar que te tratem como substituível, porque quando você domina seu valor, você se torna intocável. E quem não soube reconhecer, agora terá que lidar com a ausência transformada em presença marcante. A verdadeira força não nasce do grito ou do rancor, mas da calma que deixa o outro sem chão. Quando você age com tanta serenidade, a pessoa não sabe se foi perdoada, esquecida ou simplesmente superada. Essa indiferença educada incomoda mais do que qualquer silêncio absoluto, porque mostra que você não precisa provar nada. Quando alguém que te feriu recebe apenas sua cordialidade fria, sem exageros, perde o que mais alimentava o próprio orgulho: a validação. Raiva ainda prende, ódio ainda conecta,
mas a educação distante quebra qualquer elo. Nesse instante, a ficha cai. Quem um dia te subestimou agora percebe que perdeu o direito de mexer com as suas emoções. E nada fere mais do que se tornar irrelevante para quem antes parecia estar na palma da mão. É essencial entender: ser educado não é reabrir portas, é manter o padrão elevado. É mostrar que você não se rebaixa, que sua energia não é mais desperdiçada em quem não soube valorizar. Um bom dia, dito com tranquilidade, acompanhado de um sorriso contido, pode ser mais doloroso do que 1000 brigas. Porque essa educação sem afeto cria um abismo invisível e esse vazio pesa mais do que o silêncio. A indiferença educada fecha o caminho para qualquer joguinho. Se tentam provocar ciúmes, cutucar sua fraqueza ou medir sua reação, encontram apenas calma e firmeza, e essa firmeza vira muralha. Uma muralha que ao mesmo tempo assusta e atrai, porque fortaleza emocional não é comum. No fundo, quem antes te diminuía passa a te respeitar mesmo sem admitir. Adotar a indiferença educada também é cuidar de si mesmo. É respeitar seu tempo, sua energia e sua paz. É parar de insistir em promessas que nunca vieram. Parar de esperar mudanças de quem já mostrou quem realmente é. Em vez de se desgastar buscando respostas, você segue sua vida, erguendo sua nova fase em silêncio. E quando faz isso, deixa claro que quem ficou no passado perdeu o privilégio de caminhar ao seu lado. A mente humana enxerga a indiferença como rejeição, e rejeição, até para os mais orgulhosos, é ferida que sangra fundo. Quanto mais você demonstra paz, mais o outro se perde em dúvidas. Como foi que deixei escapar alguém que hoje brilha sozinho? Esse tipo de ausência emocional gera mais reflexão do que qualquer discussão acalorada poderia gerar. No campo psicológico, quem pratica a indiferença educada assume automaticamente a posição de poder. Não há necessidade de justificar nada, nem de explicar. Cada gesto firme, cada sorriso breve, cada olhar que não se prende tempo demais, transmite a mensagem silenciosa: eu não guardo rancor, eu guardo minha paz. Ser educado não é ser permissivo. Educação mostra caráter, mas a indiferença coloca limites claros. Você não fecha portas com escândalo, você fecha com classe. E é exatamente essa classe que ecoa dentro da mente de quem acreditava que um dia você imploraria atenção. Porque o que é silencioso, mas firme, nunca é esquecido. Com o tempo, a indiferença educada se transforma na sua assinatura emocional. Ela vira filtro natural. Quem reconhece sua força se aproxima com respeito verdadeiro. Quem não reconhece se afasta sozinho. Essa triagem silenciosa é sua blindagem mais poderosa contra desgastes emocionais. No reencontro, no cotidiano, em qualquer situação, essa postura fala por si. Você não precisa gritar sua importância, nem pedir que enxerguem seu valor. Sua calma já fala mais alto que qualquer palavra. E quem entende essa linguagem percebe, com dor e atraso, que perdeu algo raro demais. Mas desaparecer da vida de alguém não pode ser só uma jogada, tem que ser o início de algo maior. É daí que nasce sua nova identidade inabalável. Você abandona o antigo eu que aceitava migalhas, que implorava presença, que se encolhia para caber em espaços pequenos. E começa no silêncio e na solidão a construir uma versão de si muito mais firme, muito mais digna. Essa identidade não nasce de um dia para o outro, ela se ergue nos detalhes. Escolher silêncio em vez de explosão, paciência em vez de desespero, dignidade em vez de humilhação. Cada decisão se torna um tijolo na estrutura do seu novo eu. Esse novo eu não pede, não mendiga, não se entrega por pouco. Ele entende que aquilo que tem valor não precisa ser gritado, é sentido. Enquanto o outro perde tempo tentando decifrar seu sumiço, você usa esse tempo para evoluir,
cuidar de si, investir na própria vida. Essa é a virada real, quando a ausência vira presença ainda mais forte. Porque quem soube desaparecer com inteligência e dignidade volta ao mundo não para provar algo a alguém, mas para mostrar, com a própria transformação, que ninguém derruba quem aprendeu a se reconstruir por dentro. Você começa a colocar toda a energia que antes gastava em relações vazias, naquilo que realmente importa, a sua própria evolução. Esse investimento é silencioso, mas impossível de esconder. Quando o reencontro acontece, o choque é inevitável. Você não é mais aquele que ficou para trás. Você agora é uma versão lapidada de si mesmo, mais firme, mais viva, mais completa. Essa nova identidade nasce também da cura. No tempo de ausência, você aprende a enfrentar suas dores sem colocar o peso delas nos ombros de ninguém. Descobre que a paz verdadeira não vem de ser aceito ou desejado, mas de se aceitar de forma profunda. Essa aceitação gera um brilho sereno, visível a todos, mas incompreensível para quem ainda vive preso em joguinhos emocionais baratos, sem maturidade para entender. Com essa nova identidade, você aprende a erguer limites claros. Aprende a dizer não sem culpa, a recusar migalhas sem hesitar, a se afastar ao menor sinal de desrespeito. Essa postura firme e lúcida é o que diferencia quem é forte de quem se deixa quebrar. Você não retorna mais à posição de alguém que aceita pouco só por medo da solidão. Descobre que ficar sozinho, quando é escolha consciente, é 1000 vezes melhor do que ter alguém que apaga a sua luz. Essa evolução é silenciosa, não precisa de alarde em redes sociais, nem de discurso para provar nada. Ela se revela no olhar, no jeito de andar, na forma de existir. Quem realmente mudou não precisa convencer, simplesmente transmite algo tão sólido que o mundo ao redor é obrigado a reconhecer. Essa firmeza atrai, é magnética. A nova identidade não pede validação, conquista respeito. Você se torna seletivo, e ser seletivo não é arrogância, é sabedoria. Nem todo convite merece sua presença, nem toda mensagem merece resposta, nem todo reencontro merece entusiasmo. Sua energia se torna preciosa e você passa a entregá-la somente a quem prova, dia após dia, que merece estar perto. Quem entende seu valor se ajusta e age à altura. Quem não entende fica para trás, perdido. Essa nova identidade traz também uma paz interna gigantesca. Você para de buscar aprovação, para de implorar aceitação, para de querer provar seu valor a qualquer custo. Sua felicidade passa a ser construída de dentro para fora, e isso é libertador. Nada do que os outros façam ou deixem de fazer define quem você é. Sua força não depende mais de validação externa. Ela cresce em você, floresce em você e transborda em silêncio. Quando você some e retorna dessa forma, a dinâmica nunca mais é a mesma. Quem te perdeu percebe, cedo ou tarde, que não perdeu apenas alguém. Perdeu a chance rara de caminhar ao lado de uma pessoa que agora está em um patamar que poucos alcançam. Você não precisa esfregar isso na cara de ninguém. Sua ausência já falou por você. Sua evolução grita sem palavras. Essa nova identidade se impõe como um farol silencioso que atrai respeito, admiração e até arrependimento profundo. Sumir bem feito não é vingança, é reconstrução. É deixar para trás a versão que vivia implorando amor e, no silêncio, forjar a versão que se ama o bastante para nunca mais aceitar menos do que merece. Quando você desaparece, não é para que o outro volte. É para garantir que você nunca mais precise implorar por atenção, respeito ou afeto. Quem some para se encontrar, retorna tão fortalecido que nunca mais é visto do mesmo jeito. Se você quer de verdade mudar a sua história emocional, entenda isso. O silêncio é sua espada. A dignidade é seu escudo. A ausência é sua estratégia. E a evolução é seu destino.
que sua ausência seja sentida, que sua transformação seja impossível de negar e que sua nova identidade seja tão intensa, tão inteira, tão magnética, que o passado, ao olhar para você, só consiga se perguntar em silêncio: como eu deixei isso escapar? E aí, agora que você entendeu o poder da ausência e da evolução pessoal, lembre-se, mudar a sua história emocional não é sobre pressionar ninguém, não é sobre provar nada. É sobre você, sobre se valorizar, sobre crescer em silêncio enquanto o mundo observa. Cada passo que você dá longe do que não serve mais, cada escolha de se colocar em primeiro lugar, é uma vitória silenciosa. É o seu poder sendo reconstruído, pedra por pedra, até que a pessoa que te perdeu perceba, tarde demais, o que realmente deixou escapar. Então, se você está pronto para assumir esse caminho, faça isso com coragem, com paciência e, acima de tudo, com amor próprio. Sua transformação é a sua arma mais poderosa e ela fala mais alto do que qualquer palavra. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos que vão transformar a forma como você se vê e se valoriza. Lembre-se, a sua ausência, quando bem feita, fala mais alto que 1000 discursos. Cresça, brilhe e seja inabalável. Até o próximo vídeo.